ministramos aqui uma palavra falando sobre alguns princípios fundamentais bíblicos. Alguns princípios fundamentais bíblicos para a família. Esse mês de novembro nós temos dedicado a esse tema. Se você procurar aí algumas mensagens, você vai ver que sempre está sendo nisso. E o jejum, inclusive, que estamos fazendo, é um jejum em prol disso, das famílias. Tem um grupo da igreja no WhatsApp que a gente movimenta nesse sentido, onde as pessoas podem colocar os seus pedidos de oração e ali a gente orar uns pelos outros. Geralmente a gente faz, esse mês a gente está fazendo lá mesmo pelo WhatsApp uma chamada. Às 18 horas de hoje abrimos o jejum e às 18 horas da manhã a gente encerra. Vamos lá? Abra aí sua Bíblia, por favor, em Gênesis. Gênesis capítulo 2. Gênesis 2. Do 18 em diante. Gênesis 2, do 18 em diante. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, mas a versão vai estar um pouquinho diferente aqui, mas vocês vão acompanhando. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus, e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que lhe correspondesse. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E então da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. E disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Senhor, fala conosco aqui na tua palavra, no nome de Jesus. Semana passada a gente falou, só para dar uma pincelada, a gente falou que a família não é uma invenção do homem. O homem pode até colocar o nome, como Deus fez com os animais. Criou os animais, colocou diante do homem e disse ao homem: coloque os nomes. E aí, quando o homem colocou o nome, o animal passou a se chamar daquele nome. Mas não que o homem tenha feito o animal. O homem apenas deu o nome ao animal. Do mesmo jeito é família. Quando a gente fala de família, a gente só botou o nome. Porque quem fez o que família foi Deus. Eu sei que parece chover no molhado, hoje a gente tem que falar que família é homem, mulher, filhos, né? Foi assim que Deus criou para a procriação. Existem inúmeros arranjos aí na sociedade, tanto de homens, pais solteiros, mães solteiras, devido a situações da vida, viuvez, separações, divórcios. Existem até casais homoafetivos vivendo na homossexualidade? Existem. Mas este não foi o padrão que Deus fez. O homem apenas dá um nome. Mas Deus tem um padrão. Ou seja, a gente precisa buscar entender, quando a gente vive para Deus, como a gente pode reparar tudo o que somos, o que vivemos, o que decidimos, a partir daquilo que Deus fez e de como Deus fez. Então isso é muito, mas muito importante mesmo, a gente visitar esse ponto. Então, primeiro, a família foi uma instituição divina, que
Deus criou e Deus sustenta. Falamos também, semana passada, de que o casamento entre um homem e uma mulher é a base da família. Deus criou o homem, depois criou a mulher, depois eles coabitaram e tiveram filhos. Isso foi a estrutura que Deus fez. Isso é a base do que Deus fez. E aí eu falei que muita gente fala que Jesus não fala disso. Ah, mas Jesus não falou muito disso. Mateus capítulo 19, se você abrir aí, versículos 4 a 6, abra aí novamente, rapidinho. Mateus 19, de 4 a 6, diz assim: vamos ler a partir do versículo 3, do 3 ao 6. Então vieram a ele, a Jesus, no caso, os fariseus, para testá-lo e perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus então respondeu: você não leu que no princípio o Criador os fez o quê, gente? Macho e fêmea. E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então Jesus deixou muito claro qual era o que ele respeitava e honrava aquilo que era o que Deus tinha feito. E muitas vezes, irmãos, eu entendo que nós estamos vivendo em um momento onde a questão da homossexualidade tem sido amplamente difundida, debatida. E todas as vezes que se toca nesse assunto, tem muita gente, até mesmo da igreja, que se sente incomodado e que até olha para a Bíblia e fala assim: rapaz, mas eu não acho mais que a Bíblia acho que está meio ultrapassada com relação a isso, porque hoje em dia tem tanta gente legal que eu conheço que poxa, é homossexual, mas e daí? Será que a pessoa vai ser condenada por causa disso? Olha, irmãos, por mais que a gente tenha sentimentos, afetos por pessoas, amizade, pessoas na nossa família, às vezes dentro da nossa residência, pode acontecer isso. Mas cada um está vivendo os seus próprios caminhos, as suas próprias direções. Josué, no texto que nós lemos aqui no início, ele estava com o povo vivendo debaixo de muitas influências, de muitas nações. Ele disse assim: olha, gente, vocês, se não é a Deus que vocês querem servir, escolham a quem vocês vão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando a gente fala de servir ao Senhor, gente, a gente fala de receber na nossa vida aquilo que o Senhor traz como verdade para nós, para poder amparar a nossa vida. Mesmo que muitas vezes o nosso coração até nos arraste para algum lugar. A gente que crê em Cristo, a gente já declarou que a gente não viveria mais segundo o nosso próprio coração, nem segundo as nossas próprias emoções, nem segundo os nossos próprios sentimentos ou afeições naturais, mas que a gente viveria de maneira que vivesse para agradar quem? O coração dele. Então, por isso, as renúncias de cada um de nós, cada um em uma área. No entanto, existem áreas na sociedade, como, por exemplo, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro tem sido normatizado, tornado comum na sociedade. Então, muita gente vive o amor ao dinheiro hoje sem se condenar. Porque está natural isso, tudo isso vai sendo pregado aí. Mas a Bíblia condena o amor ao dinheiro. Poxa, Alex, logo agora que eu estava querendo, estava enricando agora. Puxa, entenda, irmãos, não tem problema de você enricar, não. Deus quer, porque você vai abençoar a obra de Deus. Mas você não pode amar o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Do mesmo jeito que essa sociedade vai amparando isso, vai amparando outras coisas, como, por exemplo, a questão da homossexualidade. Hoje, quando você trata desse assunto, como eu estou falando aqui agora, você tem que ter cuidados de falar isso. De repente, alguém pega um corte de uma mensagem, alguém te expõe, ou até você pode enfrentar um problema judicial por uma homofobia, que eu não tenho homofobia.
Tenho várias pessoas que eu conheço e são amigos e que eu amo e que estão na homossexualidade. Mas amá-los não significa concordar ou amparar biblicamente aquilo que fazem. E se você tem uma amizade verdadeira, como falamos aqui semana passada e também na escola bíblica, a amizade verdadeira é aquela que acolhe, mas que também é verdadeiro. Porque se todo mundo, se toda amizade que a gente for ter, tudo for sempre em concordância com o outro, aonde está o corte do amor a Deus sobre todas as coisas? Porque eu tenho que amar o meu irmão como a mim mesmo, tenho. Mas antes disso eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas significa chegar em momentos e dizer assim, não tenho, cara, como concordar com isso. Porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. E o que Deus diz é isso. Por mais que eu te ame e te respeite, não é isso que a palavra do Senhor diz. Renuncie. Volte atrás. Arrependa-se. Há conserto, há ajustes. Agora Deus vai forçar alguém? A gente vai tratar mal as pessoas? A gente vai ficar proferindo palavras agressivas contra essas pessoas? Não é bem por aí, pessoal. Porque a gente precisa amá-las, acolhê-las e então instruí-las, e então falar e deixar que Deus trabalhe. Porque não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Mas o texto é claro. A palavra de Deus é clara e Jesus fala sobre isso. Então hoje, por mais que pareça, como eu falei, dizer que a grama é verde, mas é isso. Por exemplo, a sociedade hoje normatizou que as pessoas tenham relações íntimas, sexuais, fora do casamento. Não precisa ser homossexual, não. Homoafetiva, não. Relações heterossexuais são vistas hoje com a maior naturalidade, porque a cultura vai empurrando isso e normatizando. Mas a Bíblia diz o quê? Fornicação, pecado. Não faz parte daquilo que Deus preparou. Quem anda dessa forma precisa fazer o quê? Se arrepender, ajustar a sua vida. Deus vai botar o pé no pescoço da pessoa e vai estrangular a pessoa e matar aqui. Não, Deus vai dizer para você, você está errado. Se você não alterar o seu entendimento e mudar, se você insistir nesse pecado, isso sim pode te conduzir a uma condenação. Mas hoje enquanto a palavra está sendo ministrada, onde você está sendo acolhida com misericórdia, com amor, ouvindo a palavra, é por quê? Porque Deus está te conduzindo, está te amando, dizendo assim, ô filho, não vale a pena isso não, vamos, ajuste isso aí. Obedece. Alinha a tua vida ao propósito de Deus. Então foram esses 2 pontos que nós tratamos, e hoje eu vou rapidamente tocar nos outros pontos que eu não toquei na semana passada. Na verdade, a gente falou um 3º ponto, semana passada, que foi falando sobre a questão da fidelidade, onde eu fiz uma diferença do povo hoje, que o povo diz assim, não, eu sou leal, mas não sou fiel. E aí deu exemplo, inclusive, do cara que diz assim para a esposa, eu tenho outras mulheres, mas a minha mulher mesmo é você. E aí, dá para lidar com isso, pessoal? É isso que está na Escritura? Não. Nas Escrituras, lealdade e fidelidade tem que andar o quê? Juntos. Por quê? Porque a nossa relação conjugal, ela deve espelhar a fidelidade de quem? De Deus. E Deus é leal e fiel, irmãos. E Ele requer de nós lealdade e fidelidade nesse sentido de que os dois são, tipo assim, minha vida é do Senhor e de mais ninguém. Quantos aqui podem declarar isso? Minha vida é do Senhor e de mais ninguém. Aleluia, aleluia. Hoje nós vamos então começar falando sobre autoridade e responsabilidade no lar. Vamos abrir agora em Efésios, capítulo 5. Abra aí em Efésios 5. A Bíblia também traz uma instrução sobre como o lar deve ser ordenado. Não é hierarquizado. Preste atenção nisso. O lar, ele não é hierarquizado. Ele é ordenado. Ordem é um pouco diferente de hierarquia.
pouco diferente. A hierarquia é uma tentativa humana de tentar colocar ordem nas coisas. Mas quando você vive no reino de Deus, debaixo do Espírito Santo, você vive aquilo que é a ordem. E não necessariamente o que é o quê? Hierarquia. Então o marido e a mulher, o marido exercendo a liderança da família, não significa que o marido é mais importante ou hierarquicamente maior do que a mulher na família. Não é isso. É que na ordem de Deus, o marido é quem responde prioritariamente pela família. É uma ordem que Deus criou. Isso está desde a criação. Deus poderia, por exemplo, ter feito Adão e Eva juntos. Não podia ter feito? Todos os dois do barro. Não podia, não? Poderia. Mas por que Deus não fez isso? Porque desde lá da criação, Deus estava estabelecendo o quê? Uma ordem. Mateus pregou sobre isso aqui. Sobre como Deus primeiro fez os ambientes para depois colocar neles o quê? Os seres. E Deus fez primeiro todo o jardim para por último fazer quem? O homem que ele fez fora inclusive do jardim e colocou dentro do jardim. Então Deus ele tem uma ordem para que na hora que o homem chegasse, ele já encontrasse o quê? As coisas o quê? Funcionando de uma determinada maneira. E ele pudesse olhar para aquilo e identificar como esse Deus maravilhoso colocou tudo como? Ordenadamente na terra. Alex, existem famílias que funcionam diferente, que quem lidera é a mulher. Muitas, irmãos. Muitas. Agora eu vou te afirmar aqui. Não funcionam bem. Funcionam num estresse de sobrecarga. É como se você... Não estou dizendo que em momentos da vida, em situações de dificuldades, a mulher não tenha que assumir algumas coisas. Mas se ela faz isso por toda a vida, e se o marido toma uma postura, por exemplo, omissa ou encostada na vida, aquilo vai criar uma sobrecarga na mulher que ela não foi preparada para receber. E aí, com o tempo, isso desgasta a relação. E não glorifica quem? A Cristo. Porque até no nosso casamento, na nossa família, a gente tem que procurar viver dessa forma. Abriram aí Efésios, capítulo 5. Efésios 5. Eu sei que as mulheres têm muitos talentos e poderes que Deus coloca sobre a vida delas. E elas se viram até muitas vezes melhor do que os homens quando elas têm que encarar a vida sós. Eu sei disso, mas é porque Deus é pai ou é marido das viúvas. Deus cuida delas. Deus cuida. Quando o homem se omite, há um cuidado de Deus especial sobre a vida da mulher. Olha só, vamos lá, abriram aí? Efésios 5, 22. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amais as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amarem as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Afinal de contas, ninguém nunca odiou sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Assim também, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeite a seu marido. Capítulo 6, nós vamos aí ainda mais uns 4 versículos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo.
Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Que o Senhor aplique isso aqui no nosso coração também. Então, quando a gente lê um texto como esse, vocês já devem ter lido antes, acho que mais de uma vez, sim ou não? A gente vê que a liderança do marido ela é uma liderança amorosa, sacrificial. Ame, marido, a sua esposa como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Então, o amor e a liderança que o marido exerce é uma liderança sacrificial. Ela não é uma liderança abusiva, autoritária, não é uma liderança imposta à força, à violência, a grito, nem nada desse tipo. Mas é aquela liderança que, em amor sacrificial, conquista um espaço de liderança dentro do coração de uma determinada mulher. Esposa, o que é que ele diz? Que existe algo que a esposa precisa dar ao seu marido, que é respeito e submissão. O que é isso? É algo que não é imposto ao homem sobre ela, mas que ela oferta a esse homem. Ele disse: mulheres, sejam sujeitas aos vossos maridos como a Cristo. Como é que a gente é submisso a Cristo? Cristo anda impondo alguma coisa para a gente? Não. A gente, inflamado pelo amor dele por nós, oferta a nossa submissão a ele. Não é assim? Não foi por isso que você veio aqui hoje? Sim ou não? Alguém te obrigou a vir? Não. Mas porque ele te ama, aí você fala assim: eu preciso responder esse amor, e uma dessas formas é também me congregar com os meus irmãos aí lá na igreja, é prestar meu culto a ele, a adorá-lo, a servi-lo. Ou seja, não é ele que nos impõe, nós é que entregamos a nossa submissão a ele. O amor dele apenas nos constrange. Nos constrange. Ele fez uma entrega tão grande, sacrificial, que a gente fica constrangido de não amá-lo, não servi-lo, não obedecer o que ele nos diz, de não andar conforme ele nos instrui. Amém ou não, pessoal? Então, isso é a base. É aquela submissão com parceria e com confiança. Ele também faz nesse texto, eu estou sendo um pouco mais rápido, ele também faz nesse texto uma abordagem para pais e filhos, onde os filhos devem obediência aos pais. Obediência. É atender, é ouvir. Pais devem requerer isso dos seus filhos. Filho, você precisa ser obediente a seu pai e a sua mãe. Por que isso? Porque seu pai e sua mãe, eles são entrepostos. Na verdade, a gente é um entreposto da tua relação com Deus agora. Vai chegar o tempo que você vai sair daqui. Mas agora, eu sou entreposto dessa relação sua com Deus. E por isso que você deve obediência para mim. Porque eu agora sou a autoridade de Deus sobre a tua vida. Então, quando você se sujeita para mim, o que é que vai acontecer? Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra que o Senhor Deus te dá. O Senhor vai abençoando, estendendo a sua bênção sobre a sua vida. Pega um microfone aqui para... Não, é só uma dúvida aqui, porque filhos obedeçam aos seus pais no Senhor. A esse no Senhor, ele quer dizer que a obediência ela não é fidedigna, Não, irrestrita. mas segundo a palavra, né? Se fugir da palavra, aí já não... É isso? Isso. Tem coisas, obviamente, tem coisas que um pai em corrupção pode exigir dos seus filhos e que o filho pode, em obediência a Deus, dizer: não, meu pai. Não, isso não. Isso está fora da vontade de Deus. E isso é uma questão também muito da jornada, da relação. Cada pessoa vai viver isso, né? E por isso que a Bíblia diz que os pais também, eles não podem exercer uma autoridade irrestrita.
Porque a Bíblia diz, não provoquem o quê? Ira nos seus filhos. Ou seja, não sejam abusivos na autoridade de vocês. Mas admoestai-vos na disciplina, vamos lá? Na disciplina e instrução do Senhor. O que é que o pai tem que fazer? Admoestar, chamar a atenção, mostrar o caminho. Exercer disciplina. Aí vem mais outro tema polêmico. Porque disciplina tem 3 dimensões. Existe a disciplina instrutiva. Existe a disciplina corretiva. E existe a disciplina punitiva. E o pai e a mãe não podem abrir mão de nenhum desses. Nem da instrução, que é a parte da admoestação, nem da correção, quer dizer assim, ó, isso aí que você fez está errado. Ou isso aí que você fez está certo. É quando você diz. Quando você diz assim, ó, está errado. Aí você fala assim, ó, o jeito certo de fazer é assim. A decisão certa que você deveria tomar seria essa. Isso é o quê? O ensino, é a instrutiva. E a punitiva é quando você deu a instrutiva, fez a corretiva e existe um endurecimento do coração para aquilo. Aí você precisa corrigir. Você precisa punir. Aplicar, como a Bíblia diz, a vara da correção. Que aí cada um aí vai liberar isso da sua maneira, na sua forma, sem ser agressivo, violento, abusivo. E também sabendo medir as diferenças das idades. Tem idade que a linguagem corretiva é uma, e outras idades a linguagem corretiva é outra. Então, pai e mãe precisa mergulhar nesse mundo e saber como lidar com isso. E nunca exercer disciplina corretiva nos seus filhos ou punitiva em um momento que você não esteja estabilizado emocionalmente. Por quê? Porque há o risco de você se exceder. Então é bom você se recobrar, porque às vezes a dinâmica familiar e a relação com os filhos te leva para picos que você não imaginaria estar. É ou não é, pessoal? Tem hora que você vai para um limite que você fala assim, hoje eu esgano. Né? Mas você não pode fazer isso. Então você precisa respirar fundo e voltar e exercer a disciplina, ainda que seja uma disciplina física, com moderação, com equilíbrio, e explicando e instruindo. Olha, você vai apanhar agora por isso, isso e aquilo. Porque eu te chamei a atenção uma vez, 2, 3, você não ouviu, e isso não é bom. E você precisa respeitar. Olha, você vai ficar de castigo agora, você vai perder isso aqui por tantos dias, tal, não sei o quê, por causa disso, 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 daquilo. Então, sempre exercer dessa forma. E não como se você tivesse com algum problema pessoal com aquela criança, com teu filho. Ele precisa entender que o mesmo coração que disciplina é o mesmo coração que cuida e afaga. Então, você pode ter exercido uma disciplina aqui agora, a criança está ali. Vá lá depois, abrace, dê um cheiro e diga, olha, papai e mamãe ama muito você. Não pense que para mim é fácil vir aqui te corrigir. Mas é o que eu preciso fazer para cumprir também o mandamento de Deus sobre a sua vida. Um dia você vai me agradecer. Talvez agora você não entenda. Mas um dia... E cada vez mais o mundo aí fora vai mandando você deixar seus filhos por si. É isso que está acontecendo. Cada vez mais cedo, mais rápido, você cansar, largar de mão e deixar por si. Deixa eu te dizer, papai e mamãe, não faça isso. Porque você dará contas a Deus a respeito deles enquanto forem sua missão, seu cuidado. Entenderam isso, pessoal? Chega o momento que eles se vão e eles vão fazer as próprias escolhas. Mas enquanto eles estiverem debaixo da sua tutela, do seu teto, é como diz um ditado antigo. Vou esquecer, meu Deus. Quem come do meu pirão está debaixo do meu bordão. Acho que era mais ou menos isso. Está comendo do meu pirão, está debaixo do meu bordão. Ou seja,
Se você está sob minha responsabilidade, você tem que obedecer também aos limites que eu coloco para você. Então, cada fase é fase, cada momento é momento, mas cada um aqui, mesmo sendo pais de filhos já jovens, entrando na vida adulta, você tem que traçar o limite da sua responsabilidade diante de Deus. Então, se, por exemplo, você é um pai, tem um filho ou uma filha adulta ou jovem, e você admite que seu filho ou sua filha traga um companheiro ou uma companheira para dentro de casa, para ficar dentro do quarto e manter relações íntimas, você está preferindo os seus filhos que a Deus. Isso é idolatria, isso fere o coração de Deus. Você não tem como escolher o que ele faz, o que ela faz, são as escolhas dele, mas deixa ele fazer o que ele quiser no que tiver na responsabilidade dele. Naquilo que está na sua, você precisa estabelecer limites. Responda pelo que está na sua dimensão de responsabilidade. E ensine para eles por que você faz isso. Que é por amor e por obediência a Deus acima de tudo. Acima de tudo. É a mesma coisa que Deus faz conosco. A Bíblia diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. A gente deixa de ser filho de Deus quando está rebelde, irmãos? Não. Mas a gente também não goza da intimidade, do acesso da intimidade. A não ser que a gente se arrependa, que a gente manifeste conserto e se volte com o coração íntegro para o Senhor. Entendeu? Ele resiste àquele coração que é soberbo, mas dá graça ao coração humilde. Ah, Alex, mas eu me quebrei todo, não foi... Aí não estou falando disso. Eu estou falando de quando a gente anda em rebeldia. Ah, tomei um tropeço aqui, caí, me quebrei todo, estou passando por uma luta, uma tribulação. Não estou falando disso. O Senhor está perto de todos que invocam Ele de verdade. Mas quando o coração está rebelde, o Senhor diz: volte-se para mim e eu também me voltarei para você. Então a gente precisa entender isso. Às vezes os filhos com a birra, o coração arredio, a gente precisa manter aquele acesso disponível. Mas também dizer para eles, por exemplo, já aconteceu lá comigo, algumas vezes falam assim: olha, eu ainda estou esperando aquele pedido de perdão. Estou esperando. Por quê? Porque às vezes, se você não conduz isso, a criança vai achando que pode ir levando a vida do mesmo jeito. E assim ela vai deformando o caráter, e quando chegar no mundo lá fora, outras pessoas vão sofrer por essas deformidades de caráter. Que você, pai e mãe, deixou de orientar e de desenrolar. Quantos estão entendendo, irmãos? Então, os pais e os filhos devem ter essa relação, porque tudo isso glorifica a Deus. Quando o filho, a palavra do Senhor diz que quando o filho fica sem correção, ele se sente como se não fosse amado, como se não fosse um filho verdadeiro, como se fosse apenas um bastardo. Agora o filho que é corrigido, ainda que sofra, ainda que no momento sinta que é duro, difícil, porque ninguém fica alegre com correção nenhuma, mas ele sente que é amado, que é cuidado por Deus. Então, se Deus te corrige, é porque Ele te ama, é porque Ele te tem por filho. Amém, pessoal? O que mais? A família é um ambiente de amor, respeito e de reconciliação. Vamos abrir em Colossenses 3, de 12 a 14? Colossenses 3, de 12 a 14. Alex, mas eu estou dentro de uma família onde o meu filho não é filho do meu marido. O meu filho ou minha filha não é filho da minha esposa. Veio de uma outra relação que eu já tive. O que faz agora? Bom, aquela pessoa, ela não é de fato pai ou mãe daquela criança. Mas dentro daquela estrutura de relação, ela precisa respeitar tal como se fosse. E muitas pessoas que estão, por exemplo, passaram por lutas em algum relacionamento, ou tiveram algum relacionamento, acabaram tendo filho, e esse relacionamento não progrediu para um casamento, nem nada disso, e hoje tem isso, hoje tem dificuldades, porque na hora que entra numa relação nova, acaba dando a preferência para o filho, ao invés do cônjuge com quem está se unindo.
Essa configuração não vai ser uma estrutura adequada para equilíbrio e vivência familiar. Quando entra naquela estrutura, você tem que sondar antes, seu filho, sua filha, ele está bem com aquela pessoa, ele entende, recebe aquela pessoa como autoridade sobre a sua vida, porque se isso não for construído antes, você vai jogar isso dentro do relacionamento, isso vai prejudicar o relacionamento. E por mais que você tenha dentro de você assim, ó, aqui é meu filho, minha filha, eu não abro mão. Claro, você não abre mão. Mas aqui dentro da estrutura do lar, da família, existe uma ordem. E essa ordem precisa ser seguida. Vocês entendem? Quais são os desafios extra que se tem nessas questões? São isso. Porque assim, dentro de uma configuração natural, a criança já recebe isso com mais naturalidade. Porque foi o pai e a mãe estão ali. Sim ou não? Agora, quando é uma configuração que foi formatada depois, e ela já chegou, e a pessoa já chegou depois, aí a criança às vezes tem uma dificuldade. Quando é adolescente, talvez um pouco mais de dificuldade de encarar isso. Mas isso precisa ser muito bem estabelecido e organizado para que tudo vá bem. Amém, pessoal? Abriram aí Colossenses 3, 12 a 14. Diz assim: portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profundo o quê? Vamos dizer? Todos juntos aqui na tela? Bondade, humildade, mansidão e paciência. Vamos lá um pouquinho mais à frente. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como também o Senhor os perdoou. Vamos ao 14. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se de quê? Do amor. Que é o quê, gente? O elo perfeito. O amor é o elo perfeito. E o perdão é o quê? O perdão é a única forma de uma convivência perdurar. A única. Por quê? Porque erros sempre serão o quê? Cometidos. Falhas sempre serão cometidas. Se não houver no coração uma disposição de perdoar sempre, a relação não continua. Por que a gente pode estar aqui hoje com Deus? Porque no coração de Deus há uma disposição de perdoar sempre. Sim ou não, irmãos? Ele deu Jesus na cruz do Calvário antes de você nascer. Ele já disse assim, ó, eu já fiz tudo o que eu preciso fazer para te perdoar sempre. Agora é só tu se arrepender. É só você entrar nessa dimensão de amor, de graça, e a gente vai viver. É só você não endurecer teu coração, que vai ficar tudo bem, a gente vai conseguir. Você vai tropeçar? Vai. Mas o justo pode cair, mas não vai ficar o quê? Prostrado. 7 vezes cairá o justo, mas não vai ficar prostrado, porque o Senhor o levanta. A gente pecou? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Então o pecado, irmãos, ele deixa de ser um problema para nós. E o problema para nós agora é não desagradar o coração do Pai. Quantos estão entendendo que a dimensão é outra hoje? O pecado, ele foi de uma vez por todas o quê? Perdoado na cruz do Calvário. E se eu entro nessa disposição com Cristo, agora já o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, que eu estou agora debaixo da graça. Não estou mais debaixo da lei. O pecado não tem mais domínio sobre mim, mas eu quero viver uma vida que agrade quem? O coração do meu Pai. Porque eu não quero viver desagradando a Ele, tendo o tempo todo que ficar só desagradando o coração dele. Pode falar, mano. O senhor falando sobre as misericórdias de Deus, aí me veio Lamentações 3, 22 a 25. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção e o Senhor, a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para o que esperam por ele, para a alma que o busca. Aí, amém. As misericórdias do Senhor não tem fim, irmãos. Isso não é bom demais? Não é bom demais? Isso não te deixa tão seguro? Porque me deixa seguro. Saber que em qualquer instante
As misericórdias dele estão aí. E são a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia. Então, o perdão, como eu falei, é aquele remédio diário para esses relacionamentos que a gente tem que são imperfeitos. É através do perdão que a gente vai tendo continuidade. E a reconciliação é esse fruto da graça que a gente recebeu. É assim, ó. Quando a gente está precisando reconciliar, de repente tem alguém precisando reconciliar aí. O que o filho pródigo pensou? Eu vou voltar lá para a casa do meu pai, nem que seja para ser o funcionário do meu pai. Mas ele pensou que tinha graça, que ele ia ser o quê? Acolhido. Esse pensamento é o que reconcilia a gente. É quando você percebe o seguinte, que você foi agraciado por Deus. E por que você não pode agraciar alguém com perdão, com reconciliação? Por que você não pode buscar isso com alguém? Se você vai buscar isso com um amigo, com uma pessoa de fora, quanto mais com alguém da sua própria casa, um marido, uma esposa, filhos, pais. Como a gente não vai fazer isso? Reconciliação é esse entendimento da graça de Deus. Se eu já fui perdoado, se há espaço para mim na casa do meu pai, por que eu não vou abrir espaço para o meu irmão dentro de mim? Por que eu não vou abrir espaço para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho dentro de mim? Deixa eu te dizer, meu irmão, se você manter um laço de amargura e ódio e raiva no seu coração, você não entra no céu, não. Isso eu vou dizer para você com verdade. Isso é uma afronta direta ao amor de Deus. Quem é de Cristo não vive assim. Com raiva no coração de ninguém, com ódio mortal. Ah, eu vou para o túmulo com esse ódio aqui. Vai mesmo, vai para o túmulo e para o túmulo. Vai para os dois túmulos. Vai para o túmulo físico e para o túmulo espiritual. Porque quem é de Cristo, irmãos, não tem como não amar, não tem como não perdoar. Ainda que você não vai ter a convivência de volta, ainda que você não vai ter aquela estrutura de aproximação, mas você não vai guardar rancor, não vai guardar mágoa, nem nada. E se você tem guardado alguma coisa desse tipo no seu coração, procure se purificar disso, se libertar disso, porque não é de Deus. E isso pode sim te levar ao inferno, ao afastamento de Deus, porque Deus não tem comunhão com isso. Não se engane com religião, não se engane com vir para a igreja. Eu falei sobre isso aqui domingo, se eu não me engano. Jesus falou que a questão do perdão é tão importante que ele colocou isso à frente do culto. Ele disse, quando você vier trazer uma oferta e ali tu te lembrares que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta, vai primeiro se reconciliar para depois voltar e apresentar a tua oferta. O que é que Jesus está dizendo com isso? Que a gente não deve se iludir com ritos religiosos, achando que é isso que agrada o coração de Deus. Não é não, irmãos. O que agrada o coração de Deus é que vivamos como Ele vive, em amor como Ele viveu. E manifestemos perdão, reconciliação, como Ele manifestou a nós. Amém ou não? Amém. Amém. Então falamos sobre amor, respeito, perdão e reconciliação. O amor é o elo perfeito. Agora, que amor? O amor que vem de Deus. Por isso que Ele é perfeito. O verdadeiro amor lança fora todo medo, tudo, purifica tudo. E existe uma catarata de amor jorrando de Deus o tempo todo, por toda a eternidade. Quantos creem nisso? Então dá glória a Deus. Então fala assim, pinga em mim, Senhor. Pinga em mim essa catarata de amor, derrama sobre mim. Já tem derramado, né, irmãos? Pelo seu Espírito, aleluia. Outra coisa importante, como a gente leu hoje no início do culto, Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos? Tem que ter uma prioridade. Tudo na vida é feito de prioridades. E a gente precisa saber, por exemplo, para você estar aqui hoje, você não teve que priorizar isso aqui? Você poderia ter feito outra escolha? Poderia. Mas essa foi a prioridade que você conseguiu dar. Que você está querendo dar, que você está apontando diante de Deus. Ó Deus, minha terçazinha é o meu momento que eu estou priorizando o meu culto, minha congregação. Tem gente, irmãos, que está em todos os cultos, amém. Tem gente que vem em um culto, tem gente que vem em outro. Mas você precisa, de alguma maneira, dentro da tua relação com Deus, representar essa prioridade também na relação com a congregação. Isso faz parte. Como é que a gente mostra isso com Deus? Na nossa vida devocional, não é isso? Ou seja, quando eu vou buscar Deus no meu particular, isso mostra que Deus é prioridade para mim. Em cada decisão que eu tomo
como Deus participa dessas decisões, mostra a prioridade de Deus na minha vida, e também como eu lido com a igreja, que é o corpo. Nesse tempo que a gente está vivendo, a gente vai ver cada vez mais se fortalecer essa relação com Deus que objetifica a relação com a igreja, em que a pessoa não congrega. Alex, existe uma diferença entre vir na igreja e congregar? Existe. E a principal diferença entre vir na igreja e congregar é como é que tua vida se relaciona com os outros desse corpo. Você conversa com as pessoas, você exorta as pessoas, você instrui as pessoas umas às outras, você influencia, é influenciado, ou seja, sua relação precisa ir crescendo nessa dimensão. Uns com os outros, como diz aqui a palavra, uns com os outros. Alex, eu preciso melhorar nisso. Amém, melhora. Porque congregar é a gente permitir que uns e outros façam parte da nossa vida. Amém? Então, como é que Josué disse? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão. A gente precisa tomar decisões que priorizem ao Senhor. E o mundo moderno vai trazer muitos altares e muita idolatria para poder substituir o lugar que tem que ser de Deus na nossa vida. E a gente precisa ter cuidado com isso. Inclusive, a própria família pode se tornar um altar. É uma coisa enganosa, mas é verdade, irmãos. Do mesmo jeito que a própria igreja, ou o serviço na igreja, pode se tornar um altar. Tem gente que está tão envolvido em atividades da igreja, que se você parar para perguntar assim, e vem cá, e quando foi que tu leu a Bíblia, tu teve algum devocional, que tu realmente se entregou em oração para Deus, a pessoa não vai nem lembrar direito. Por quê? Porque está tão envolvida no serviço da coisa, que a entrega mesmo para Deus não tem. Precisa uma coisa ser acompanhada de outra. A família, como? Ah, não, mas eu estou com minha família. Ah, mas minha família é isso. Você precisa entender que a base sólida da tua família é a tua relação com quem? Com Deus. Se a família assume o lugar de Deus, se torna um ídolo. E como ídolo vai acabar trazendo problemas para você. E desagradando o coração de Deus. Amém ou não? Isso inclui, inclusive, irmãos, momentos em que a gente pode, em família, chamar, orar juntos, ler a palavra juntos, estimular isso. Beleza, estamos juntos aqui agora, vamos aproveitar para a gente ler uma palavra junto, vamos orar aqui e tal. Isso é muito, muito importante. Muito, muito importante. O lar é um dos pontos que eu quero tratar aqui, já quase encerrando. O lar precisa ser um ambiente, irmãos, de educação e de discipulado. A igreja, ela tenta suprir alguma coisa. A gente tem escola bíblica, a gente tem o Aprisco Kids aqui, onde a gente faz todo um trabalho de ensino e de discipulado com crianças aqui na igreja. Mas eu vou dizer para vocês, vocês acham que o Aprisco Kids é suficiente? Não é não, irmãos. Discipulado começa em casa. Aprendizado de Deus começa em casa, em família. Abra aí em Deuteronômio, só para vocês verem. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Olha o que Deus disse lá atrás para o povo hebreu, para o povo judeu, lá no início, quando eles estavam começando a jornada deles ali, diante dos novos desafios do mundo. Olha só, Deuteronômio 6, de 6 a 9. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam aonde? No seu coração. Agora olha só. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Quem é que tem que ensinar? Os pais aos filhos. Existe um movimento de psicologia, entre outras coisas que tem hoje agora, em que é instruído que os pais não devem ficar influenciando a crença do filho, não. Que os pais têm que ficar, e deixar os filhos por si só. Mas não existe neutralidade nesse mundo, não, irmãos. Se você se cala, o mundo já está com todos os mecanismos para empurrar tudo que eles têm de doutrinação.
Se você não doutrina os teus filhos, outros vão doutrinar. Então é melhor quem doutrinar? A gente mesmo, nós que somos os pais. Não é só no caráter também, na moral, na ética, mas espiritualmente, principalmente, irmãos. Olha o que diz, ó. Fale, como é que você vai fazer isso? Fale com elas quando estiver o quê? Sentado em casa. E quando você estiver o quê? Andando pelo caminho. Quando também o quê? Se deitar. Quando também o quê? Se levantar. Amarre-os como sinais nas mãos e prenda-as na testa. São aqueles artifícios que os judeus usam para isso. Mas aqui eu entendo que em tudo que a gente faz, tudo tem que estar estampado a doutrina que a gente vive, o ensino de Deus que a gente vive. Por que eu ajo dessa forma? Poxa, eu acho você uma pessoa tão legal, pai. Filho, é porque papai está imitando Jesus. Papai está procurando ser igual a Jesus. Jesus é que é assim legal. Papai está tentando. Não vou te garantir que vai ser sempre assim, porque de vez em quando papai dá os tropeços. Você está entendendo? Mas doutrinar em todo o tempo. Olha, escreva nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Ou seja, dê acesso visual aos seus filhos para que eles possam perceber a doutrina e o ensino que você está vivendo. Então, veja como é responsabilidade que o nosso lar seja um lugar de discipulado, de formação do caráter cristão no dia a dia comum. Quando ele fala assim, ó, sentado, levantando, deitado, indo dormir, acordar, no caminho. O que ele está dizendo? No dia a dia. No simples. É no miudinho ali, no todo dia. Não é esperar o domingo que vem para a igreja, joga lá na escola bíblica e fala assim, ó, toma aí, vai para a escola bíblica que tu vai aprender. Não, vai tratando, vai falando, vai discipulando, vai ensinando aos seus filhos. E diga-se de passagem, a gente em casa ensina muito com atitudes, muito mais com atitudes do que com palavras. Porque às vezes as palavras são abafadas por atitudes. Às vezes você está dizendo uma coisa, mas sua atitude é outra. E aí vai confrontar a mente dos filhos. Então, ensine também com atitudes. E o último ponto, na verdade, a família, irmãos, é a primeira igreja que a gente tem. E é uma igreja que se sustenta, mesmo nos momentos mais difíceis de perseguições e lutas. Porque pode chegar momentos em que de perseguições, em que nem se tenha condições de fazer uma reunião como essa aqui. E aí? E aí muitas vezes você vai ter que passar um período só se reunindo como? Em família. Então a família, ela é na verdade uma igreja doméstica. Abra em Atos, capítulo 2. Só mais dois textos e a gente encerra. Esse, Atos 2, 46 e 47. Isso aqui é no início da igreja, chamado de o contexto da igreja primitiva. É logo quando a igreja começou, os primeiros dias. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 46. Perseverando todos os dias, aonde? Reunindo-se no pátio do templo. Mas olha só, e partiam pão aonde? Em casa. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E Romanos 16, 15, que é uma saudação final que o apóstolo Paulo dá, 16, 5, que fala exatamente desse termo. Olha o que diz: saudai também a igreja que se reúne aonde? Na casa deles. Na casa deles. Saúdem Epêneto, o meu amado irmão, que foi o primeiro convertido a Cristo na província
da asa. Ou seja, na igreja primitiva não tinha templos como a gente vê hoje. Eles usavam os templos que já existiam judaicos para fazer pequenas reuniões, quando lhes era possível. Mas eles se reuniam em casa. Muitas igrejas, quando se espalharam, se expandiram para outros lugares, aquelas reuniões começavam aonde? Em casa. A gente só vai ver esse formato existir, irmãos, como a gente está vendo hoje, muito tempo depois. Muito tempo depois. A fé verdadeira, ela é vivida assim, na rotina diária, da forma simples, no lar, em casa, na mesa, enquanto se come, nas coisas simples, enquanto se assiste alguma coisa, enquanto você está ali arrumando a casa, enquanto você está fazendo, nas coisas simples, no dia a dia do trabalho, a fé é vivida assim. E pode ter certeza, se teu lar for um lar cheio da presença de Deus, até quem está em volta de você vai ser impactado. É assim ou não é? Os vizinhos e tudo. Quantos querem viver isso, irmãos? Pois é, a palavra do Senhor diz que você tem que fazer a tua parte, mas saber que quem está edificando primeiro é o Senhor. É o Senhor quem edifica a tua vida, é o Senhor que edifica a tua casa, a tua família, é Ele quem vai adiante. E o teu trabalho não é vão no Senhor, em nome de Jesus. Então que nossos lares, nossas famílias sejam esse lugar vivo, onde o Senhor habita, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu quero pedir a você que ore junto comigo sobre isso. Eu quero convidar os irmãos já para virem para cá, para a gente louvar o Senhor. Nós vamos também entregar agora nossos dízimos e ofertas.